Olá, empresários, olá, empresárias, olá, empreendedores. Preparei essa aula aqui especificamente para vocês, que eu sei que vocês não têm muito tempo, é bem corrido, e aí vocês podem ver essa aula a hora que vocês quiserem, tá certo? Vai ficar gravado, é bom vocês estarem sempre revendo, porque tem muitas informações aqui importantes para o dia a dia do seu negócio. E nós vamos focar hoje, principalmente, na parte de formação de preços, precificação do produto ou do serviço que você vende aí no seu negócio, tá certo? Então, do que compõe o nosso preço? Nosso preço tem essa composição, que são os nossos custos, do nosso produto, do nosso serviço, as despesas variáveis, as despesas fixas e o lucro. Então, são esses 4 componentes aí que formam o nosso preço, tá certo? Tanto do produto quanto do serviço. Então vamos lá, você sabia que a precificação, para você achar o preço de venda, tem uma fórmula? E a fórmula é exatamente esses componentes, você pegar o custo e multiplicar aqui por essas 3 aqui variáveis, que são as despesas variáveis, as despesas fixas e o lucro, aplicando essa fórmula aqui, e você vai achar aí o seu preço de venda, tá certo? Mas não se preocupa com essa fórmula aqui é só para você saber que existe, mas você não vai usá-la porque é muito complicado você fazer conta na mão, tá? Então vamos lá. Antes de entrar na composição do preço, começar a nossa aula de precificação, eu quero dar algumas dicas para você. Primeiro, você precisa ter todas as informações financeiras da sua empresa sob controle, tá? Você precisa ter tudo anotado, ter tudo registrado, você não pode confundir as finanças pessoais com as finanças da empresa, e aí você precisa ter o controle absoluto disso. Sem o controle, você não consegue fazer uma precificação adequada do seu produto ou do seu serviço. Outra dica é o seguinte, você vai aprender aqui como precificar o seu produto e o seu serviço, e ao final aqui dessa aula, eu vou te passar uma planilha para você testar o seu preço, tá? Só que apenas conhecer de precificação não é suficiente, tá? A partir do momento que você conhecer a precificação é que você vai montar as suas estratégias de vendas, Você vai fazer promoções, você sabe até onde você deve ir ou até onde você não deve ir para poder trazer o cliente para o seu negócio, tá bom? A terceira dica é saiba diferenciar preço e valor, Que são coisas distintas. Preço é o que o seu cliente paga e valor é o que ele leva. Então, quando você oferece um produto ou oferece um serviço, você não tem que oferecer o produto ou serviço, e sim o benefício que ele trará para o seu cliente. Quando você vai numa concessionária de veículos novos, o que o vendedor ele fala para você? Ele te fala todos os benefícios do carro, e aí você fica ali já pensando que qual será o valor desse carro, com tantos benefícios que ele oferece, tá certo? E assim tem que ser no seu negócio, você tem que oferecer os benefícios ao seu cliente. Costumo falar o seguinte, um cliente que vai lá comprar câmeras de segurança, por exemplo, ele não quer comprar a câmera de segurança, ele quer comprar a segurança, ele quer comprar a sensação de segurança, e a sensação de segurança, vocês sabem que não tem preço, então você tem que oferecer isso de forma muito clara para o seu cliente, tá certo? Vamos lá, então foram essas 3 dicas aí para você, antes da gente entrar na nossa aula. Então vamos lá, primeira composição do nosso preço, o custo, Esse custo são os gastos ligados à produção, Se você é uma indústria, até abrir aqui, se você é um comércio, o que é esse custo? É o custo do produto que você pagou lá para o seu fornecedor, às vezes um frete que você pagou para ele chegar até a sua loja, um imposto, vamos dizer que você pode ter importado também, um imposto de importação, um seguro, alguma coisa desse tipo. Se for uma indústria, é o custo da fabricação, é o que você gastou de matéria-prima, é o que você gastou a mão de obra que você utilizou na produção, é materiais utilizados na produção, tá certo? Embalagem, para deixar o produto ali pronto, não é embalagem da venda, não, é embalagem ali para deixar o produto pronto. Se você medir a sua energia elétrica para esse produto que você fabricou também, ele entra como esse custo, tá certo? Que seria um custo direto, e serviços seria o custo da prestação de serviço, que é a mão de obra, principalmente, que pode ser de um empregado da sua empresa, de um funcionário, ou a sua mesmo, ou de uma pessoa terceirizada, enfim, tudo isso é um custo. O material que você utilizou nesse serviço, o seu deslocamento, isso é muito importante, que às vezes as pessoas não levam em conta esses deslocamentos, tempo, então tudo isso aí tem que ser computado como um custo, e esses custos aqui são custos variáveis também, tá? Porque pensa aqui no comércio, vamos dizer que quanto mais você vende, maior é esse custo, porque você precisa comprar mais mercadorias, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, que esse custo aqui é R$28. Vamos dar um exemplo de comércio, tá bom, gente? Então, R$28, vamos dizer que é uma camiseta, vamos lá.
Vamos seguir em frente. Despesas variáveis, tá? Bom, despesas variáveis, primeiro assim, ó, despesa é diferente de custo, tá, gente? O custo, vamos lá, o custo, ele é um gasto também, certo? Só que antes dele virar custo, ele é um investimento. Você vai transformar esse custo em algo que vai ter o retorno para você. Por exemplo, custo de matéria-prima. Essa matéria-prima sua, ela vai lá para o seu ativo, né? Quando você compra mercadoria para você revender, ela vai lá para o seu ativo. Tudo isso é um investimento que você está fazendo na sua empresa. Depois você vai vender. Mesmo que você, vou acabar a minha empresa e está cheio de matéria-prima, você vai vender essa matéria-prima, né? Já a despesa não, a despesa é um gasto ligado à venda do produto ou do serviço, né, que você está vendendo. E por que variável? Porque também varia conforme o volume de vendas, né? Por exemplo, os impostos, né? Vamos dar um exemplo aqui de quem está no Simples Nacional. Então você paga lá um percentual, né, conforme lá a tabela que você tiver do Simples, um percentual em cima do valor dessa venda, tá certo? Então, quanto mais você vende, mais imposto você paga, por isso que chama de variável, tá certo? Comissão de vendedor, também variável. Vamos dizer que você trabalha aí no marketplace, também, você vai pagar uma taxa lá. Taxa de cartão de crédito ou de débito, né, também é uma despesa variável. Uma embalagem lá na venda também. Então, nós vamos pegar um exemplo aqui, vamos dizer que você pagou aqui 4% de imposto, 3% de comissão de vendedores e aí na média uma taxa de 2,5% aqui de taxa de cartão, tá certo? Então somando aí os 3 percentuais deu 9,5%. E aí quais são os outros componentes? Bom, o restante dos componentes que ficam é a sua margem de contribuição. Por exemplo, a margem é a margem que o seu produto ou serviço gera para cobrir as suas despesas fixas e também ter o seu lucro, ou seja, o que o seu produto ou seu serviço está contribuindo, né, para você pagar as despesas fixas e ter o lucro, tá? E aí essa margem ela pode ser tanto percentual quanto unitária. Isso aqui dentro da indústria a gente chama esse modelo aqui de custeio variável, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que você vai vender esse produto aqui por R$56. R$56, gente, é 100%, tá? Então aqui, ó, se eu pegar 9,5% do que eu vou gastar aqui de despesa variável, deu R$5,32. E o meu custo foi R$28, lembra? Então R$28 representa 50% do valor da minha venda. Ou seja, sobrou R$22,68, né? Que vai ser usado esses R$22,68 para gerar o lucro do meu negócio e pagar também as minhas despesas fixas, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um produto que você está precificando, tá certo? E essa margem de contribuição, ela unitária é R$22,68 e ela percentual é 40,5%, tá certo? Sérgio, para que eu quero saber a margem de contribuição? Isso aqui é um dos indicadores mais importantes que você tem na sua empresa, que é a partir dele que você vai criar suas estratégias de venda. Por exemplo, você costuma passar na frente de vários mercados, vários atacadões, aí você vê lá aquelas faixas de preços, né? Aqueles preços lá que eles estão cobrando são preços com margens muito pequenas, quase que dentro do ponto de equilíbrio, onde eles não vão ter nem lucro com aquele resultado ali. Para quê? Para o cliente entrar no supermercado, né? De preferência esses produtos eles têm que ficar lá no fundo da loja para ele correr o supermercado todo e colocar um monte de coisa no carrinho, porque quando você entra num lugar desse você acaba comprando outras coisas. Então o que ele está fazendo? Ele está pegando atraindo o cliente com margens menores e vendendo produtos com margens maiores, tá certo? Isso é uma das estratégias, e aí tem N estratégias, que inclusive eu falo aqui no meu curso de precificação, eu coloco lá todas as estratégias de preços que você pode estar trabalhando aí no seu negócio. Então olha só, eu botei 2 produtos aqui para comparar, um produto de R$56 e outro de R$98. O primeiro produto que a gente estava vendo deu 40,5% de margem. Tá? Já o segundo deu 27,2%, ou seja, o primeiro produto tem uma margem maior. Posso me esforçar para vender mais desse produto que eu vou acabar tendo mais lucro, tá certo? Só que assim, margem de contribuição unitária, o segundo produto tem uma margem maior, de R$26,65, enquanto o primeiro tem uma margem de R$22,68, tá certo? E aí a definição é tua. Por exemplo, você quer vender 1.000 produtos aqui do primeiro ou 1.000 produtos do segundo? Se você perguntar, logicamente que do segundo acabaria valendo mais a pena, porque unitariamente é maior. Para você, o que é interessante? É fazer o seu esforço de venda para vender produtos com margens maiores, tá certo? Percentualmente falando. Então tá bom, Sérgio, mas e aí? Essa minha margem de contribuição é para pagar minhas despesas fixas e pagar o meu lucro. Quanto que é
qual é o meu lucro, qual é a minha despesa fixa nesse negócio aqui? Bom, as despesas fixas, vocês sabem o que é, né? São aquelas despesas que você vai ter mesmo que você não venda nada, né? Por exemplo, um aluguel, o salário do pessoal administrativo, né, o seu prolabore, o honorário do contador, as contas de internet, telefone, né, o aluguel da máquina do cartão, aquela tarifa bancária sexta, né, de tarifa bancária, a depreciação, publicidade, material de escritório, enfim, são essas despesas que são consideradas fixas, né? E aí, como é que a gente faz para chegar aqui nesse valor aqui dentro da precificação de um produto que eu estou fazendo? Aí eu vou abrir um parênteses aqui na nossa precificação, na nossa aula de precificação, tá? E vou falar para vocês de uma ferramenta muito importante que vocês precisam fazer no seu negócio mensalmente, tá? Que é o DRE gerencial. Gente, o DRE é o seguinte, demonstração do resultado do exercício. Que exercício? Pode ser o mês, pode ser o trimestre, pode ser o semestre, tá certo? E a DRE gerencial, ela não é a DRE contábil, tá? A DRE contábil, ela tem que ser feita por um contador, ela é sujeita à legislação, ela tem regras que precisam ser cumpridas, né, de acordo com a lei, então ela é feita por um contador. Agora, DRE gerencial, ela pode ser feita pelo próprio dono do negócio, tá? Que é o quê? Na verdade, você vai querer apurar o seu lucro. Quanto é que você está lucrando mensalmente? Você tem essa informação hoje? Se você não tiver, eu não vou ensinar vocês aqui a fazer DRE, tá? Mas você vai atrás de fazer sua DRE gerencial, ok? E aí, aquela primeira dica que eu dei, você precisa ter todas as informações ali anotadas para você poder ter um controle desse tipo aqui, tá certo? Dentro aqui, para nossa aula aqui hoje de precificação, nós vamos levar em consideração aqui 5 indicadores que nós vamos utilizar na nossa precificação. O lucro, essa DRE gerencial, ela vai me trazer o lucro. A margem de contribuição da empresa, que aí está aqui no DRE gerencial. Ponto de equilíbrio da empresa. Markup, ok? Você pode fazer o markup também a partir da DRE gerencial. E também as despesas fixas, a relação de despesas fixas em relação ao faturamento. Então vamos lá. Então vamos pensar aqui numa DRE gerencial que você vai fazer ali no final do mês, né, de uma empresa que é optante do Simples Nacional. Tá? Por que eu estou falando que é do Simples Nacional? Porque quando é lucro presumido, lucro real, é um pouquinho diferente, porque lá no final tem o imposto de renda, tem a contribuição social, né, sobre o lucro líquido, então é um pouquinho diferente. Então vamos focar aqui em optantes do Simples Nacional, que são a grande maioria aí das micro e pequenas empresas que são os alunos aqui do nosso curso, tá certo? Então vamos lá. Vamos dizer que você anotou suas vendas lá, você vendeu R$90 mil no mês, ok? Esses R$90 mil aqui é os 100%, tá certo? As suas deduções, as suas despesas variáveis, que é os seus impostos, as suas comissões, né, frete, etc., deu 8.550, ok? Que coincidentemente aqui deu 9,5%, tá certo? Então suas vendas líquidas, ela deu 81.450. O seu custo, o custo do produto ou do serviço que você vende, deu 45 mil, que é 50% dos 90 mil, tá certo? Então o lucro bruto da sua empresa, nesse mês aqui que você está apurando, foi 36.450, tá certo? Ou seja, 40,5%. As suas despesas fixas, ok? Aquela que eu já falei para vocês, aluguel, salário do pessoal administrativo, prolabore, etc., deu 22.500. Essas despesas, você vendendo ou não, você vai pagar, né? Mesmo que se você vendesse 80 mil, você ia pagar 22.500. Se você vendesse 50 mil, você ia pagar 22.500. Se você vendesse 10 mil, você ia pagar 22.500. Se você vendesse 150 mil, você ia pagar 22.500, tá? Mas para esse mês aqui que eu vendi 90, ela corresponde a 25%. O seu lucro operacional líquido, então, foi de 13.950. Seu lucro líquido, 13.950, que deu 15,5%, tá certo? Então, veja bem, a DRE nada mais é aqui do que eu trazer todos esses componentes aqui do produto, né, da precificação que eu estou fazendo, aqui para o resultado, só que de forma totalizada, né? Aqui estão todas as minhas deduções do mês, que são as despesas variáveis. Aqui está o meu custo, né? Que botei tudo aqui da mesma cor, inclusive. O custo, que deu 50%, as despesas fixas, que são essas aqui, né? E o lucro operacional de 13.950. Tá certo? Então, olha só,
eu falei que eu queria pegar 5 indicadores aqui, né? O lucro já sabemos, é 15,5%, certo? Margem de contribuição, calculamos aqui, deu 40,5%. Ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é aquele indicador que mostra quanto que eu preciso vender para que não ocorra nem lucro nem prejuízo, ou seja, eu preciso vender no mínimo isso. E como é que eu acho o ponto de equilíbrio da minha empresa, Sérgio? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir a sua despesa fixa, 22.500, pelo percentual de margem de contribuição, 40,5%. Na hora que você faz essa divisão, você vai achar aqui 55.555,56 centavos. Que valor é esse? Esse valor é o seguinte, se você vender esse valor, você não vai ter nem lucro nem prejuízo. Ou seja, você precisa vender no mínimo esse 55.555. Tá? No mínimo você precisa vender isso. A partir do momento que você vendeu aí R$1 a mais, R$2 a mais, você já está tendo lucro pequeno, né? Mas assim, esse aqui é o seu piso. Você não pode vender menos que isso, porque senão você vai estar tendo prejuízo, tá certo? Markup. Ué, Sérgio, eu consigo pegar o markup aqui do meu DRE gerencial? Consegue? Na verdade, assim, como ele traz o total da sua empresa, ele te traz um markup geral, tá certo? O que é o markup? O markup é um índice utilizado na formação de preço de venda de produto, né? O serviço é mais, o markup é utilizado mais para produtos, tá certo? Onde estão embutidas todas as despesas fixas, variáveis e também o seu lucro. Ou seja, é um índice, esse índice que a gente vai trazer aqui, você multiplica ele pelo custo e cobre toda a despesa variável, despesa fixa e lucro, é isso. Ah, Sérgio, e se eu usar o mesmo índice, então eu vou ter o mesmo ganho em todos os produtos? É exatamente isso, tá? Então como é que acha o markup? O markup é o seguinte, como é que eu acho esse índice? Você divide as suas vendas brutas pelo seu custo. Ok, achou o índice de 2,0, tá certo? Ué, mas é só isso? Então vamos lá. Se você, nosso exemplo é da camiseta, né? Então você está vendendo outro produto aqui, vamos dizer, com uma bermuda, tá certo? Uma bermuda que custou para você R$37. Aí você pegou e multiplicou 37 vezes 2, deu 74. Na hora que você multiplicou por 74, você pegou suas despesas variáveis de 9,5% e calculou, deu 7,03. A sua despesa fixa, se você tirar 25% desse 74, dá R$18,50. O seu lucro, se você tirar 15,5%, dá 11,47. Se o seu custo foi R$37, a soma desses 4 componentes aqui dá os 74. Então é isso, o markup, a partir do momento que você utilizar, você teoricamente vai ter o mesmo ganho para todos os produtos. Ah, Sérgio, mas se mudar um imposto? Não, aí você já vai ter que refazer. Tem que refazer as contas, tá? Aliás, precificação é algo muito dinâmico. Precificação você faz, mudou uma variável que suas despesas fixas aumentaram, você precisa rever sua precificação, tá certo? Então vamos lá. Despesas fixas. As despesas fixas, né, a gente pensa o seguinte, como é que cada produto pode contribuir para pagar as despesas fixas? Existem várias metodologias, tá certo? Então, por exemplo, você pode dividir suas despesas fixas, vamos dizer que por capacidade de produção em horas, vamos dizer que você seja um prestador de serviço. E aí você fala assim, não, eu tenho aqui 2, 3 funcionários que a minha capacidade máxima de produção de horas por mês são 1.000 horas. Então você vai pegar e dividir suas despesas fixas, por exemplo, 22.500 vai dividir por 1.000 horas, tá certo? Ou seja, cada hora vai contribuir com aqui um X valor aqui da sua despesa fixa, tá certo? Outra metodologia, capacidade de produção em quantidade, né? Vamos dizer que você é uma indústria e a sua capacidade mensal é de produzir 30.000 produtos, por exemplo. Então, você pode também dividir por esses 30.000 produtos, a despesa fixa. Então, cada produto vai contribuir ali por uma parcela da despesa fixa, né? 22.500 dividido pela quantidade de produtos que você é capaz de produzir. Então, cada um carrega aí um pedaço da despesa fixa. Você pode também, a questão da quantidade, às vezes ela pode ser também, não pode ser boa, não pode ser boa para utilizar, porque ela pode... Você tem produtos com valor assim totalmente diferentes, né? Um produto é R$10, outro produto é R$1.000, né? Então cada um vai levar, se você fizer pela quantidade, cada um vai levar aquela parcelinha na despesa fixa, aquele produto de menor valor vai ser mais onerado na precificação, tá certo? Então,
Você pode também fazer a capacidade de produção em quantidade, né? Só que a quantidade ponderando pelo custo do produto, entendeu? Então é outra forma. E a última forma seria uma relação que vamos dizer que você trabalha aí com, sei lá, centenas de produtos, milhares de produtos, né? Então a outra forma seria uma relação da despesa fixa em relação ao faturamento, que é o quê? É dividir minhas despesas fixas, no caso aqui do exemplo 22.500 em relação ao faturamento, 90 mil é 25%. Ah, Sérgio, mas tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos, então você pode fazer uma média trimestral ou uma média semestral e utilizar. Se você tem muita variação, aí eu não te aconselho a utilizar, a fazer esse tipo de relação, né? Porque aí você vai estar onerando, né, os seus produtos, né, em determinados meses e outros não, tá certo? Então o ideal é que você tenha ali um faturamento médio, né, e uma despesa fixa média também, e você possa fazer essa relação, tá? No caso aqui do nosso exemplo, a gente fez aqui do 25%. A gente pegou os 22.500, dividiu por 90, deu 0,25, multiplicou por 100, 25%. Então, qual é a minha despesa fixa? Minha despesa, esse produto aqui, nós vamos colocar ele para contribuir com 25% do valor dele para a despesa fixa. Então, ele vai contribuir com R$14, tá? 25% de 56 dá 14. E aí, consequentemente, o nosso lucro, então, vai ser R$8,68, que é o 15,5%, tá certo? Então esse aqui é o componente aqui do meu preço. E o ponto de equilíbrio da empresa, a gente já viu, né, que é 55.555. E eu posso ter o ponto de equilíbrio do produto também? Pode. Assim, se você tiver um produto só, você sabe quantos produtos você precisa vender para pagar aquela despesa fixa de 22.500, que é o quê? Você vai fazer esse cálculo aqui, ó, você vai pegar os 55.555, dividir por 56, tá? E você vai achar 992 produtos. Ah, Sérgio, mas se eu não fiz a DRE lá, como é que eu faço? Mesma coisa, ó. Você pega o 22.500, divide aqui pela margem de contribuição que nós achamos do produto, 40,5, achou 55.556, divide pelo preço de venda, temos que vender 992 produtos para não ter nem lucro nem prejuízo, tá? A partir do momento que eu vendo 993, já começa a ter lucro. Se eu vender 991, já vou ter prejuízo, tá certo? E o markup? Bom, o markup a gente calculou ele lá pela DRE, mas você pode calcular também aqui na precificação do produto, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, basta apenas você dividir o preço de venda pelo custo do produto, que é os R$56 dividido por 28. Achou o markup de 2,0, tá certo? Então você pode aplicar ele em qualquer produto que, teoricamente, né, é para vir essas margens aqui, para ver exatamente esses mesmos percentuais, tá certo? E agora, gente, aqui é a cereja do bolo, tá? Aqui é uma planilha onde você vai testar o preço que você está cobrando hoje aí no seu negócio, tá certo? É a planilha testa preço. Como é que eu fiz essa planilha aqui? Ó, você vê que eu botei aqui os mesmos componentes do custo, tá certo? Aqui você vai colocar o seu preço de venda, que eu usei o preço do exemplo. A planilha vai calcular aqui a margem de contribuição, vai calcular o ponto de equilíbrio, vai calcular o markup. Aqui você vai colocar suas despesas fixas, aqui o seu faturamento. Aqui os seus impostos, ó, tá? Tudo aqui tá igual eu coloquei lá na aula de precificação. Mas nós vamos fazer algumas brincadeiras aqui, tá certo? Esse produto aqui, eu tô com 15,5%, né? E aqui tem um gráfico, gente, ó. Esse gráfico aqui ele é bem dinâmico. Por exemplo, se esse produto aqui, se eu quiser vender ele por R$100, certo? Automaticamente, ó, o meu lucro ali de 15,5% já vai para 37,5%, tá? Então já vai ser um bom componente aqui para o meu lucro. Ah, gente, vamos dizer que agora, esse mês aqui eu faturei só... Então, vou voltar aqui para 56. Vamos dizer que esse mês aqui eu faturei só R$70 mil. Que a minha média de faturamento diminuiu. Vamos trabalhar com média, tá, gente? Não vamos trabalhar por mês, não, que às vezes por mês ela pode dar algum problema aí na precificação. O ideal é que seja na média. Então, 70 mil. Aí já mudou aqui a precificação, o lucro já caiu para 8,4%. Você empresário, você empresária, você tem que trabalhar para quê?
para essa relação aqui ser a menor possível, tá? Então, por exemplo, se você tem 22.500 aqui, o ideal é que você trabalhe aqui para vender muito. Quanto mais você vender com a mesma estrutura fixa, mais eficiente você está sendo. E é por aí que muitas empresas, o que acontece? O que eu costumo falar? Um produto de R$100, às vezes, para uma empresa, ela pode dar prejuízo para uma empresa e pode dar lucro para outra empresa, porque justamente por conta dessa estrutura de custos. Tá certo? Por isso que quem vende na internet consegue vender mais barato, não paga aluguel, né? Às vezes até o próprio cliente paga o frete, então assim, competir com a internet fica até uma coisa desigual, mas é importante que você trabalhe, tá? Por que eu fiz essa planilha aqui? Para você ir testando aqui, para você, né? Meu custo aqui agora do produto aqui, ele aumentou, ele não é mais R$28, agora ele é R$40, né? Se eu tivesse cobrando aqui os 56, com certeza ia dar um problema aqui, ó. Praticamente não ia ter lucro, tá certo? Outra coisa que vai servir essa planilha aqui, você vai poder testar com o preço do seu concorrente aqui. Meu concorrente aqui, por exemplo, esse produto aqui eu estou cobrando 80, meu concorrente, e aí eu estou ganhando 21% de lucro, mas o meu concorrente está cobrando 60. Aí você coloca os R$60 aqui, aí você vai supor, meu lucro vai cair demais. O que você precisa fazer? Você precisa trabalhar aqui, trabalhar essa questão da sua estrutura de custos, tá certo? Trabalhar com estratégias, trabalhar com um mix de produtos, tá certo? E aí, a partir daí é que você vai ter as suas ideias aí e vai montar suas estratégias para você alavancar suas vendas, tá certo? A partir do momento que você tem um domínio sobre isso aqui, fica muito mais fácil você tomar decisões. E é para isso que eu fiz essa planilha para vocês aqui, estou entregando ela para vocês conhecer. Se você quiser conhecer, eu estou aqui, quer conhecer mais de precificação, quer ter outras planilhas mais completas, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, que eu tenho outras planilhas, nós temos um curso de precificação, tá certo? Mais completo, principalmente para quem é fábrica, né? Para chegar nesse custo aqui, ó. Para chegar nesse custo aqui, às vezes pode ser um pouco mais complexo, e a gente tem planilhas que podem te ajudar nisso aqui, tá certo? Bom, é isso, gente, quero que vocês aproveitem a planilha, tá? Utilize a planilha, sempre lembrando que as precificações têm que ser revistas sempre, ou você precisa saber quanto você está lucrando mensal, até para validar o que você está precificando, tá certo? E é isso aí, desejo aí excelentes negócios a todos.